Você fala muito, mas a grande pergunta é: você se comunica bem? Você fala muito, mas não é entendido? Ou talvez você nem consiga falar? Hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar como os mosteiros medievais descobriram formas de comunicação e como eles desenvolveram métodos que vão fazer você se expressar melhor, ser mais assertivo e fazer que as pessoas te entendam dentro do que você quer falar. A comunicação de fato efetiva. Nesse vídeo, eu vou te explicar tudo isso. Eu sou o seu irmão mais velho e a ideia desse canal é passar experiências para vocês, para que vocês não precisem correr o que eu corri. Ou seja, mais tempo, mais dinheiro, que é o que vocês querem. Vamos para o vídeo. Eu quero ser bem direto, na verdade. Muito prazer, o meu nome é Nicolas Ferreira. E, senhores, nesse canal você não vai achar um vídeo recheado de dopamina, recheado de cortes rápidos. É uma aula mais teórica, mas com exemplos práticos. Exemplos da minha vida. Para que você, de fato, venha aprender a base da comunicação. Podendo utilizar isso em vendas, podendo utilizar em relacionamentos, podendo utilizar no seu dia a dia, porque quem sabe a base consegue construir qualquer coisa, né? Quem sabe construir a base de um prédio, consegue construir outros prédios. Então, se você souber a base, você não precisa ficar rodando na internet, buscando métodos de persuasão. Você já vai saber. E eu tive a minha experiência própria dentro disso. Comunico desde os meus 14 anos de idade de forma intencional. Por isso, hoje eu estou ensinando aquilo que eu tenho de mais especial, que é a comunicação. Vamos lá. Hoje, a gente vai estudar esse termo comunicatio. A comunicação, ela vem do latim, né, que significa comunus catio. Comunicatio tem dois significados. O significado da palavra em si, os mosteiros, eles eram os monges, os antigos cristãos. E tem um outro significado, que é um evento. Eu vou contar a história para vocês e vou explicar como isso vai fazer que você se comunique melhor. Comunicatio. Vou mudar totalmente a sua percepção de fala, tá bom? Então se prepara, anota tudo que eu estou te falando, salve esse vídeo, porque, de fato, isso aqui não é um videozinho que eu busquei. Eu estudei a fundo para, de fato, transformar isso em um conteúdo de valor para você. Então, dê valor, por favor, tá? Estou tirando aqui do meu tempo e eu espero que você, de fato, tenha um aprendizado nessa aula. Então, assim, com vem de em comum, junto. Você comunicar junto. Vamos prosseguindo. Com vem de em comum, junto. Munus vem de dádiva, presente. E catio vem de ação. Ou seja, comunicar uma dádiva em ação. Anota. Toda comunicação tem que te levar a uma ação. O bom comunicador, ele sempre vai fazer que você tome uma ação, tome uma atitude. Comunicar não é só falar. Comunicar é doar uma parte de si para o outro. Não é simplesmente você jogar dados para as pessoas através da sua fala. Por que não é? No passado, os mosteiros, né, eles iam para o evento, ia para o meio do deserto. Ficava lá um tempo, porque eles achavam que isso ia conectar de alguma forma, né, com Deus. E se era ou não, eu não sei. Eu sei que eles passavam muito tempo no deserto e depois desse tempo todo eles se reuniam. Vocês podem ver os pauzinhos aqui. Eles se reuniam. Para que eles se reuniam? Para fazer esse evento, a Comunicatio. E nesse evento eles trocavam diversas coisas. A comunicação mais forte. E por isso eles se tornaram autoridade. Comunicação, a palavra comunicação, vem desse evento, Comunicatio. No século V, mais ou menos, do 5 ao 15, o mundo todo, filho, era que nem o Lula, analfabeto. Entendeu? Não que eu seja um cara excelente, mas o mundo todo, basicamente, toda a população era analfabeta. Tipo assim. E aí, o que acontecia? Os mosteiros, eles se destacavam. Eles eram fonte de sabedoria, fonte de ensinamentos, né? E eles se destacavam justamente porque eles escreviam muito.
eles ensinavam muito a questão da religião, eles passavam os ensinamentos dele, eles tinham, que é até onde a gente vai entrar aqui, eles tinham algo muito interessante, que era o quê? Manter o silêncio. Para eles, falar não era só um ato de expressar suas emoções. Falar fazia parte, vamos supor, da oração deles. Então, o ato de falar não era simplesmente você pegar as suas emoções e transformar elas em palavras. Não. O ato de falar era doar, como eu já havia dito para vocês, doar um pouco de si para o outro. Por isso, dentro dos mosteiros, né, era onde os monges habitavam, dentro dos mosteiros, você ouvia poucas palavras. Por quê? Lá era a regra, você não podia falar muito. Eles tinham a prática do silêncio, eles tinham diversas práticas, né? Tanto com a escrita, inclusive eu indico a vocês, já pode servir até como primeira dica. Essa aula é uma aula que você aprende desde o primeiro segundo ao último segundo. Eles, naquela época, eles escreviam muito. Poxa, Nicolas, o que escrever vai fazer que eu melhore a minha comunicação? Você vai ficar mais assertivo. Você vai ficar... A estrutura das suas ideias vão mudar. Porque quando você começa a escrever aquilo que você está ensinando, ou quando você cria esse hábito de escrever, você muda o jeito que o seu cérebro organiza os pensamentos para poder falar. Tirando o fato de você ter um pouco de mais foco. Hoje a gente está vivendo numa geração muito emocionada. Uma geração que as pessoas estão muito avoadas. E se vocês perceberem dessa aula para as aulas anteriores, eu estou um pouco diferente. Justamente, eu estou aprendendo e ensinando a vocês. Eu sou um ótimo comunicador, só que eu estou buscando uma base para mostrar para vocês um caminho bom para se seguir. E eu estou aplicando esses 3 pontos aqui. E o primeiro ponto é o silêncio. Assim como os mosteiros, a gente no dia a dia deve praticar o silêncio. E o silêncio total, sem barulho externo no sentido de celular, tablet, televisão. Você tem que praticar no seu dia a dia, parar um momento e viver só com você. Ou, numa conversa, você praticar a escuta ativa, que basicamente é você escutar mais do que ouvir. Eu vou até, inclusive, para você que não consegue falar, tem alguns pontos e eu vou te passar durante o vídeo, quando for se desenvolvendo, eu vou te passar na dica extra, tá bom? Então, uma das primeiras coisas que você pode aprender para melhorar a sua comunicação é ouça mais e fale menos. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Não sei se você sabe, mas tudo que é em unidade no seu corpo e na sua vida, você tem que dar mais valor. Nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, 2 mãos. Tudo que é de unidade tem mais valor. Por exemplo, uma boca, um coração, um cérebro, uma esposa. Então, assim, tudo que é em unidade, tudo que é você precisa dar mais valor. Porque se você perder, acabou. Então, ouça mais. O que a pessoa... E isso é algo que eu comecei a praticar ontem, inclusive. Justamente por a minha impulsividade, eu queria falar muito. E eu esquecia de ouvir com quem eu estava falando. Esquecia de perceber o que aquela pessoa estava sentindo. O que, de fato, ela precisava ouvir. E para eu entender isso, eu precisava ouvir antes de falar. E aí, eu comecei a praticar isso. Para com algum amigo seu, com um irmão seu, e comece a fazer perguntas a ele e só ouça. Não fale mais nada, só ouça. E aí você vai começar a praticar o silêncio. Silêncio. Segundo ponto, seja intencional. Assim como os mosteiros, eles não podiam na época falar muito. E o que isso ocasionou neles, cara? Eles não podiam falar muito. Logo, quando eles falavam, eles tinham que ser assertivos e intencionais na fala. Eles precisavam, muitas das vezes, falar um assunto muito longo, eles precisavam comunicar muita coisa, só que eles reduziam em poucas palavras justamente para serem mais intencionais. Você precisa ser intencional. Intencional.
Você precisa ser intencional na sua fala. Tipo aquela pessoa que é prolixa, a pessoa que você está ouvindo e ela começa a falar, e quando ela começa a falar, você já cria um... Ai, meu Deus do céu. Porque ela não vai parar. Você sabe que ela não vai parar. Que ela começa a falar, começa a falar, e começa a falar, começa a falar. E tu não consegue... Ela não te dá respiro para você expressar uma opinião quiçá, né? Sequer. Uma opinião sequer. Então, isso é muito ruim. Porque às vezes era algo tão simples que ela transformou numa história do Transformers, com 8 filmes. Ou Velozes e Furiosos, né? Com 8 filmes. Então era tão simples. Era só você ser intencional. Seja intencional na fala de vocês. Isso vai mudar completamente. Você vai conseguir se comunicar melhor. E no caso, né, eles tinham esse hábito de serem intencionais justamente por praticar o silêncio. Né? A prática do silêncio diário eles não poderiam falar muito. Não podiam falar muito. Logo, eles tinham que ser intencionais. Então, seja intencional na sua fala. Antes de falar, ou, por exemplo, grave um vídeo buscando... Você tem que falar um assunto longo. Tenta falar um assunto que daria um vídeo de 10 minutos. Fale em 1 minuto. Que, inclusive, é algo que eu estou tentando praticar com vocês aqui agora. Eu estou praticando com vocês aqui agora. Eu estou sendo muito mais intencional naquilo que eu quero comunicar a vocês. Tá? Por isso, aprendendo, ensinando. Aí, Nicolas, aí. Né? E vamos prosseguir. Isso aqui eu vou passar para vocês já já. E o R, Nicolas, o R aqui. Então aprendemos S de silêncio, o I de você ser mais intencional e o R de você construir uma rotina. Como assim, Nicolas? Uma rotina? Eu ter uma rotina vai me ensinar a falar melhor? Eu não entendi. Cara, a rotina vai mudar o que na sua comunicação? Quando nós não temos base naquilo que nós estamos falando, ou seja, vai lá, né? A questão das aulas, na aula anterior que eu falei sobre o ethos, que é a questão da autoridade lá de Aristóteles. A rotina, você praticando diariamente com rotina, ou seja, você não adianta. É por isso que eu falo, eu estou te passando aqui um ensinamento. Esse vídeo, ele custaria dinheiro. Tá? Você não vai ver isso em aulas. Não vou te dar 3 dicas, 5 dicas. O que eu estou te passando aqui, cara, você precisa praticar o silêncio. Você precisa ser intencional. Porém, antes disso não, né? Não adianta só você fazer isso hoje. Você precisa fazer diariamente. Coloca essas práticas na sua rotina. Porque sabe o que vai acontecer se você não fizer isso? Hoje você vai aprender. E beleza, você vai praticar. Você vai observar uma melhora. Vai passar uma semana, você já não vai estar mais fazendo. E se isso de fato vai mudar a tua vida, se você dá realmente valor à comunicação, pratique isso. Coloque esses pontos na sua rotina e não só em si. A rotina aqui não está se referindo só ao silêncio e à intenção. Se refere também a você ter uma rotina detalhada. Isso te dá paz mental. Porque quando você tem uma rotina, você não gasta energia cerebral investindo em tomar decisões. Tem um estudo que fala que, eu não me lembro o número exato, mas X% você gasta da energia cerebral para tomar decisões, por mais simples que for. Então, pare de perder energia cerebral tomando decisões inúteis. O Elon Musk, alguns grandes empresários, eles usam a mesma roupa todo dia, justamente para não ter que gastar a energia do cérebro dele, a energia que é sagrada, para poder escolher a roupa que vai vestir. Então, seja intencional. Tenha uma rotina. Tenha uma rotina. Se você praticar esses 3 pontos aqui, a sua comunicação por si só já vai melhorar. Poxa, Nicolas, mas então eu entendi. Mas o meu problema não é nem que eu falo muito. Nicolas, o meu problema é que eu não consigo nem começar uma conversa. Por exemplo, com uma mulher. Eu não consigo começar uma conversa com uma mulher. O que está acontecendo? Eu tenho certeza que você tem um amigo. É porque talvez, sabe por que você não consegue conversar com uma mulher? Na sua criação, né, quando você era criança, você não foi colocado a situações específicas que te obrigavam a se comunicar. Logo, você se acostumou a relações mais lentas. Para você, né, para sua cabeça, para o seu subconsciente, para o jeito que você foi criado, para você poder se expressar para uma pessoa, você precisa de um certo tempo. Você precisa conhecer mais essa pessoa. Você precisa ter mais experiências, mais intimidade. Para aí sim você começar a ser você mesmo. E exatamente isso. O que te impede de ser você mesmo é justamente esse ponto. Você não foi
quando você era criança, né? Isso é neurociência, dos 0 aos 7 anos de uma criação, tudo que você falar para uma criança, ela vai levar como verdade para a vida dela. Dos 7 ao 14, tudo que você fizer, a criança vai olhar como exemplo e vai tomar como verdade. Então, dos 0 a 14 anos é a fase mais importante da sua vida. É ali que você vai ter as suas bases, é ali que você vai ter as suas crenças. O problema é quando você tem crenças que te limitam a alcançar os seus objetivos, a ter mais dinheiro, porque nós somos seres que precisamos de dinheiro para sobreviver. Cara, vai te limitar. Quando você tem uma crença limitante, aí que vem o problema. Porque você, por algo mental, você se limita a alcançar objetivos que você quer. Objetivos que você sonha, justamente por conta de uma crença. E essas crenças são construídas aos 0 aos 7 anos, aos 0 aos 14 anos. Mas, bom, caso você não consiga ser interessante, iniciar uma conversa com uma mulher, eu vou te dar a dica extra. Nicolas, o que é a dica extra? Cara, no ruim do ruim, você não consegue ser... tem um ponto. Silêncio e rotina. Você precisa ser interessante antes de ser interesseiro. Cara, de verdade, pra você achar uma mulher que não gosta de um cara que não tem um corpo maneiro, um cara que não é interessante, não tem uma inteligência emocional, não tem intelecto, um cara que não tem nada, não tem dinheiro. Filho, pra você encontrar uma mulher desse naipe, meu irmãozinho, você precisa, para você encontrar uma mulher, né, que gosta de você do jeito que você é, você vai precisar encontrar uma mulher bem merda. Uma mulher, cara, uma retardada mental. Porque, cara, você precisa, no mínimo necessário, ser interessante. Então, seja interessante, mas isso não impede você de conquistar mulheres. Né? Se você quiser conhecer uma mulher para casar, ou seja, para ter um relacionamento casual, não é o que eu indico, mas, de certa forma, cara, você precisa, se você quiser se conectar com uma mulher, e ali, né, já viu quando você está numa conversa e a conversa fica o silêncio? Aquele silêncio ensurdecedor que dá uma vergonha. Cara, quer não ter mais isso? Vou te dar uma dica suprema que, cara, se fosse você, dava até o like, tá? Porque esse conteúdo é gratuito, eu tô te passando tudo de graça, eu dediquei meu tempo para estudar, dediquei um tempo aqui para criar esse vídeo para vocês. Então, assim, dá valor ao que eu tô te entregando, beleza? Para depois eu não começar a cobrar e você já reclamar, Nicolas, cobra tudo. Não, eu tô te passando de graça justamente para você desenvolver de graça, beleza? Não ter que pagar. Mas se prepara que quando vier eu pago, filho, se você só não transforma porque você não quer. Então, assim, a dica extra qual é? Cara, faça perguntas e entre em assuntos com essa menina que faça que ela fale. Cara, não precisa você ser o centro, já que você não é interessante, já que você não tem nada para poder falar, ou pelo menos não consegue se expressar, fale. Faça perguntas que fazendo que ela queira falar sobre ela. Eu acho que eu fui um pouco confuso. Entre assuntos emocionais. Por exemplo, você conversando com a menina, cara, me diz, fala, qual é o seu sonho? Me fala aí uma das coisas mais difíceis que você já passou na sua vida. Pô, me conta um pouco mais sobre você. Você precisa demonstrar estar interessado nessa garota. Sorria. Mostre para ela que você está feliz de estar com ela. Não precisa rir o tempo todo, mas você sorri quando estiver ali conversando com essa garota. Entendeu? Sorria. Você precisa ser espontâneo nisso. Entendeu? Sorria. Tem esses 3 pontos. É uma mosca que está rondando aqui. Tem esses 3 pontos. Sorria. Tá? Você está sendo observado. Sorria. Faça perguntas que elevem a emoção dela. Faça perguntas que ela queira falar sobre as emoções dela. Tá? Perguntas como: qual é o seu sonho? Momentos mais difíceis da sua vida. Por aí vai, cara. Você pode até fazer uma lista antes, para você ter uma base ali, entendeu? Mas se interesse pela pessoa, sabe? Me conta a sua história. Quais foram as coisas mais legais que você já passou na sua vida? Os momentos mais marcantes da sua vida? Me fala. E o terceiro ponto, sempre repita o nome dela. Muitas das vezes, isso é para qualquer pessoa, tá? Não necessariamente é só para mulher. Para homem também, para você quiser conhecer um homem, esteja num relacionamento entre amigos, entendeu? Isso é a base do ser humano, não precisa ser relacionamento conjugal, né? Relacionamento entre marido e mulher. Então, assim, e o terceiro ponto é, repita o nome dela. As pessoas gostam muito de ouvir o próprio nome.
às vezes até mais do que um elogio. Então repita. Poxa, o Pedra, ô Carla, ô Sônia. Sônia é velha, né? Você não tá pegando velha. Enfim, repita o nome dela o tempo todo. Não o tempo todo, né, gente? Mas quando for pontual. Sei lá, Juliana, enfim, você vai repetir o nome dela quando estiver se comunicando e quando for pontual. Porque ela vai entender de forma subconsciente, né, que você está interessado nela. Não necessariamente interessado em si, mas ela, cara, vai dar certo. Só confia no que eu estou te dizendo, eu já te expliquei, vai dar certo. Então, cara, a base é essa. E aí, por último, eu quero explicar assim para vocês. CEO, o que é CEO? Não é dono de empresa, não. CEO é, fale só quando for para construir. Cara, deu branco. Fale só quando for para construir. Orientar. Construir, orientar, eu acho que você quer incentivar. Eu me esqueci agora, cara, é muita coisa. Vou botar na tela. Então, assim, esses são os 3 pontos. Na dúvida do que você está falando, ou numa discussão, ou numa conversa, fale para agregar, tá? Fale para unir, para fortalecer, para aproximar, que era isso que os mosteiros, né, faziam nesse evento de Comunicatio. E fale para... E escute não com os ouvidos, escute com o coração. Ame com quem você quer falar. Ame a pessoa que está te ouvindo. Isso vai mudar completamente a sua comunicação, seja em vendas, seja em relacionamentos, seja, cara, em qualquer âmbito social, tá? Você se comunicar usando esses 3 pontos. A intenção ao falar, a escuta ativa, tá? Dessa forma que eu expressei para vocês. Escute amando aquela pessoa e promovendo a união. Você vai melhorar os seus relacionamentos, você vai melhorar as suas vendas e você vai se tornar um excelente comunicador. Beleza? Sou o seu irmão mais velho. Cara, dá o like aqui para eu entender que vocês estão gostando desse conteúdo, tá? Eu sou novo nisso, então coloca aqui no comentário algum feedback, algo que vocês viram que eu posso melhorar. Me diz... eu esqueci de uma coisa, eu vou passar para vocês agora, que é a tarefa, tá? Mas vamos terminar aqui. Me diz se foi útil para vocês essa aula, para eu entender se a gente está caminhando para um lado bom. Essa série aqui, né, Comunicando como Formiga, é uma série que eu quero trazer a base da comunicação com vocês, né, e fazer que vocês se tornem excelentes comunicadores. Vamos para a tarefa? Tarefa. Você vai praticar isso aqui. Separe 15 minutos do seu dia para ficar em silêncio. Ou, se você preferir, converse com algum amigo seu e faça perguntas sendo interesseiro no que ele está querendo te falar. Se interesse por a pessoa que está do seu lado e se preocupe somente em ouvir. Não fale nada. Faça só perguntas. Seja mais intencional. Nicolas, isso vai me ajudar de fato? Isso vai te ajudar a longo prazo. Isso vai fazer que você construa uma boa comunicação. Não fique usando de métodos. Fique usando de... Cara, você vai se tornar um ótimo comunicador. Você não vai ficar usando diquinhas de YouTube, nem de livros, beleza? E crie uma rotina. Você vai escrever no seu papel a sua rotina. Se você já tem a rotina, encaixe esses hábitos na sua rotina e pratique diariamente, beleza? E não se esqueça, comunique para construir, para unir e escute com o coração. Tamo junto? Sou o Nicolas Ferreira, seu irmão mais velho, e vamos para cima. Valeu!